Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão, e a Gate, a Maressa, a Zife, e a Adoraim, a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão, e Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Segundo Crônicas, capítulo 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém.
Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías o profeta e de Ido o vidente, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Apocalipse. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer,
não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sofonias. Capítulo 3. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora! Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo por que a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações
e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei. Esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. E deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. João. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu?
E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia?